Eu sou Leda Pinho, âncora da coluna Leda Pinho pelo YouTube, e hoje eu trago aqui um convidado maravilhoso, seria o termo correto, que é o ator Renato Pietro, com quem eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes em suas vindas aqui na nossa cidade de Araguari. Prazer enorme, Renato. Muito grande. Leda, prazer meu, querida. Prazer meu. Né? Uma pena que essa situação atual nos afastou a todos um pouco por questões de segurança e também por protocolos, mas já já a gente está de volta, né? O teatro não morre nunca, a arte ela ressurge da cinza todos os dias, já já a gente está por aí nesse triângulo. Eu espero que o mais breve possível a gente possa recebê-lo aqui com muito carinho e curtir a sua arte, nos embriagar com a sua arte, que é simplesmente fantástica, especialmente pela linha que você leva da espiritualidade. É bacana, mas você sabe que nesse período eu fiz muitas outras coisas, né? Eu fui um dos primeiros a começar a me apresentar online. Quando eu voltei, fui fazer um trabalho na Europa, voltei para o Brasil, eu já sabia dos problemas lá que eu tinha visto, então eu logo montei uma plataforma no Brasil para que pudesse me apresentar online. E agora tem uns 20 dias, eu acho, mais ou menos, eu terminei de fazer um filme, documentário, chamado Viver de Novo, ou em inglês Life Again, e vou participar, vou começar, eu não botei para gravar antes, porque eu estou ensaiando ainda o show com o Jorge Versilo, que vai para o ar 11 e 12 de setembro, então a partir de 13 eu começo a participar do documentário dos 20 anos da desencarne do Chico Xavier, chamado Chico Xavier para Sempre, com direção do Wagner de Assis, que me dirigiu no nosso lar, e com o roteiro do Marcel Souto Maior, que escreveu a vida do Chico, que virou o filme com o Nelson Xavier, entendeu? Isso é o filme depois do dia 13, mais ou menos. Que espetáculo, a gente aguarda ansiosamente. Dia 11 e 12, então, você tem a live. Seria isso? Isso. Aqui, pelo menos em boa parte do Brasil, ele é um artista muito conceituado, o Jorge Versilo, né? Nossa. Com grandes sucessos em novelas, em filmes, e grandes cantores gravaram as canções dele que são sucesso, e a gente se admira mutuamente. E aí a gente falou, bom, nós dois temos um conteúdo diferenciado, a letra, a música, né? A preocupação com a qualidade, com o conteúdo. Por que a gente não faz uma coisa junto? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu topo, mas eu acho que a gente precisa de um roteirista, nós precisamos de um diretor de cinema para fazer isso, né? Alguém que saiba tudo de cinema. E aí, claro, Rogério Faria Júnior, aí da cidade de Araguari, meu irmão do peito, meu irmão de alma, de escolha, somos irmãos porque escolhemos ser irmãos um do outro. Então, o Rogério veio, assumiu a direção, e também o roteiro, e o estúdio, enfim, depois finalização, essa coisa toda. E aí, o Rogério, inclusive, que deu o título, Mensageiro. Ele que deu o título, ele falou assim, o que vocês são, né? Vocês são mensageiros da palavra, das ideias, da espiritualidade, da qualidade, da esperança. Aí ficou Mensageiros, Jorge Versilo, Renato Prieto, Mensageiros, e nós vamos apresentar online, dias 11 e 12 de setembro, às 20 horas, e com um ingresso absolutamente acessível a todos, R$ 25,00 antecipado, e que as pessoas entram no site ingressos.searadejosé.org.br. Se tiver dúvida também, entra no meu Instagram, Renato Prieto Ator, e aí lá eu mando para a pessoa que ela bem precisar, eu mando flyers e informações, e a gente, então, apresenta, e a pessoa lá pode comprar no Pix, pode comprar no cartão, pode comprar no boleto, tem todas as facilidades. E vão ver um grande espetáculo, com uma direção fabulosa de um filho da casa, né, que Rogério Faria Júnior é um filho da cidade. A gente tem um orgulho muito grande dele. Renato, conta para mim como é que foi esse casamento da MPB, por meio do grande Jorge Versilo,
com o teatro? Então, eu acho que aí a grande costura inteligente ali porque assim, eu sou um ator muito focado e muito obediente. Eu tenho, inclusive, uma coisa que é muito engraçada, que os meus colegas falam muito isso. Eu não sou aquele ator que grava uma cena e sai correndo para a suíte, lá onde está, para assistir a própria cena que gravou. Eu não faço isso nunca. Eu acho assim. Tem um diretor no estúdio que diz assim: atenção, mais uma vez, atenção, silêncio, vamos gravar novamente. De repente o diretor grita: atenção, obrigado, valeu. Se o diretor valeu, a direção é dele, não é minha. Então, eu pego as minhas trouxas e vou-me embora. Né? Eu faço o meu trabalho. Eu sou muito focado. Então, eu acho que assim, o mérito ali é muito do Rogério Faria Júnior. Né? Ele que foi que conduziu o roteiro, ele que conduziu o que ele queria, os textos que eu ia fazer, e a minha parte era estudar esses textos, chegar pronto no estúdio, colocar a interpretação, dar a vida àquilo ali. E aí ele conseguiu entrelaçar, fazer uma trança, digamos assim, entre os sucessos poéticos do Jorge Versilo e os grandes textos que foram separados para eu fazer. Então, de repente, eu estou falando um texto por aqui, o Jorge Versilo já começa a cantar uma canção de sucesso, em algum momento ele pode parar e vem para mim, eu continuo aquele texto até finalizar, e ele finaliza a música, é muito bem entrelaçado, e é um espetáculo. É um espetáculo, com direção, com roteiro, com artistas, bem, entendeu? E pela primeira vez. Hoje, inclusive, não sei se o Rogério te mandou, saiu uma matéria e me deram a capa do Caderno de Cultura aqui no Rio de Janeiro, do jornal. Sim. E eles falam exatamente um pouco disso aí que você está falando, quer dizer, como é que é entrelaçar isso? Mas é isso que me desafia. Eu gosto do novo. Quer dizer, alguém já fez isso? Não. Alguém já costurou um cantor famoso com um ator também famoso, respeitado? Enfim, não. Com conteúdo? Não. Vamos fazer isso? Vamos. Eu gosto do novo, eu gosto do desafio. É ousado, né? É a ousadia que proporcionou esse abraço das artes, da arte da música e a arte do teatro, que surtiu, assim, um efeito fantástico, imagino eu, e não vejo a hora de assistir vocês. Agora, pode falar, meu amor. Não tenha dúvida. Agora eu quero Então, assim, que eu já dei várias entrevistas para jornal, rádio, televisão. Acabei de dar uma entrevista para o Estadão de São Paulo hoje, para semana que vem. As televisões todas estão falando, comentando. Já temos parcerias aí na agenda cultural da principal televisão do Brasil, vai falar da gente aí, Vitória, Caju, São Paulo, Brasília. Então, assim, é bacana, é bacana. Para contar um pouco mais de você, como é que foi sair do Espírito Santo de Vitória para o Rio? Então, porque assim, eu fiz um teste, quando eu tinha uns 14 anos ou 13 anos, eles precisavam de um jovem para um quadro num programa de televisão patrocinado por uma famosa bicicleta brasileira. E eu tinha feito um programa de rádio em que eu falava com a garotada, também era um quadro. E aí esse apresentador, ele disse: por que vocês não testam o Renato Prieto, que está saindo muito bem lá na rádio, fazendo o quadro para os adolescentes? Eu fiz o teste e passei. E aí, claro, à medida que eu comecei a entrar no ar na estação de televisão mais assistida do estado, eu me tornei um cara muito famoso na cidade, uma celebridade, enfim. E aí, só que depois de 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17, eu falei: peraí, eu não quero ser estrela do meu estado, entendeu? Eu quero ser estrela do meu país, eu quero estudar, Claro. eu quero aprender. E para isso eu tenho que ir embora. Então eu tinha assim, eu poderia ir para Nova York, onde tinha as duas maiores escolas, a Juilliard School ou o Hector's Studios, ou São Paulo, que tem a EAD, né? Que é a Escola de Arte Dramática, a mais importante de São Paulo, e no Rio de Janeiro, a famosa Escola de Artes Cênicas do Rio de Janeiro, que formou todos os artistas do Rio.
E eu optei pelo Rio de Janeiro, na verdade, por ser uma cidade de praia, né? E eu também era de ilha, de praia, de águas. Isso. E eu sabia que naquela região não tinha praia e água. Eu acho que eu escolhi o Rio de Janeiro pelo fato de ter mar e rios, como tem o meu estado. E vim e me formei nas melhores universidades, estudei com os melhores e mais importantes professores de voz, de canto, de dança, fiz jazz, clássico, sapateado. E logo no início, já no primeiro ano em que eu estava na universidade de artes cênicas, eu fui chamado por um aluno que era diretor se formando, ele tinha que apresentar como aluno diretor uma cena. E me chamou para fazer o Demorado a Deus do Tennessee Williams. E claro que vinha uma banca julgadora de diretores profissionais de teatro brasileiro para julgar aquele diretor formando. Eu não estava em julgamento. Mas alguns daqueles jurados teceram muitos elogios ao diretor por ter escolhido a mim, que eu tinha dado conta do recado, enfim, muitos elogios. Entre eles estava um grande e importante diretor de teatro brasileiro, que era fundador do Teatro de Arena de São Paulo, José Renato Pécora. E aí eu sabia que ele ia dirigir uma peça. E perguntei para uma amiga minha, que também é uma atriz, hoje muito conhecida, de muitas novelas, a Soninha de Paula. Falei, você é muito amiga dele, não é? Eu falei, pois é, ele me elogiou tanto, como é que eu falo com ele? Ela falou, eu ligo para ele, você te recebe. E eu fui a ele, ele quando me viu, ele reconheceu, você é o jovem, que eu vi a cena, o teste, eu falei, sou eu mesmo. Eu soube que o senhor vai dirigir uma peça com o Grande Otelo e com Ari Fontoura, e eu queria me candidatar. E ele falou, tem um personagem para você, não é um personagem muito grande, mas é um personagem muito bom. E aí eu peguei e estreiei. Já com um ano eu estreiei em Vivaldino, do Milor Fernandes, com o Grande Otelo e Ari Fontoura. Então, ali, a partir daí, foi andando. Ali eu fui assistido pela Tônia Carreiro, pelo filho dela, Sérgio Thierry, que me disseram, ele disse assim, mamãe, ele não é a cara daquele personagem da peça Doce Pássaro da Juventude, do Tennessee Williams? Eu falei, nossa, eu já fiz uma peça do Tennessee Williams, o Demorado a Deus. Venha conversar conosco. E aí eu estreiei na peça com ela também, com a Tônia Carreiro. Aí alguém me assistiu, era a Tônia Carreiro, que é uma atriz, né, famosíssima no Brasil. E aí alguém falou assim, você não quer fazer um teste para um seriado que vai ter na TV Globo? E eu falei, quero. E aí passamos, Diogo Vilela, eu e Luiz Cardoso. E fizemos um especial chamado, acho que A Ordem Natural das Coisas, uma coisa assim, eram tantos. Daí, eu fui convidado para uma outra série. Daí, eu fui convidado para, então, integrar uma novela, que foi a novela Sim a Moça. Aí a carreira andou e deslanchou. Então, na televisão, a sua passagem foi mais rápida. O seu ninho é o teatro. O meu ninho é o teatro e o cinema, e eu explico para as pessoas por quê. Eu não nasci em Londres, lamentavelmente. Do ponto de vista que eu vou falar, amo meu país, amo ser brasileiro. Mas nada contra Londres. Não, amo meu país, mas do ponto de vista que eu vou falar, eu não nasci em Nova York e nem em Londres. Por quê? Porque lá fora, e eu já trabalhei na Broadway, eu fiz temporada na Broadway, inclusive no teatro ao lado com Viola Davis, 8 horas é 7h30. Toda conquista que você faz, ela vale um tijolo, ela vale pelo respeito, ela vale pelo carinho. E eu comecei a ver que ali era uma guerra. E olha que eu fui contratado 9 anos ali. Depois eu quis para um lugar mais calmo. Então, Augusto César Vanucci me chamou para integrar um programa que passava todos os domingos antes do Fantástico, que chamava-se Humor Livre. Eu fiquei feliz, era mais tranquilo. Mas os outros lugares era uma briga de egos muito grande. E eu não sei fazer isso. Eu não quero brigar, eu quero interpretar. E eu comecei a ver que eu era muito feliz quando eu estava no cinema e no teatro. Porque no cinema é muito dinheiro em jogo, então é pontualidade, texto na ponta da língua, você já está ensaiado por um coach, tem que entrar preparado em cena, não pode jogar fita fora, grava, está pronto. Então,
Posteriormente, eu fui convidado, agora mesmo, recentemente, eu fui convidado pela Globoplay para fazer uma série, um podcast, e que eu já gravei, inclusive, o piloto, e eles transferiram para dar continuidade a partir de novembro ou dezembro, chamado Cartas Psicografadas. Eles me chamam. O próprio Reinaldo Guri, que assumiu hoje a dramaturgia de um outro canal de televisão, perguntou se eu queria ir para lá. O problema é o seguinte, eu tenho que trabalhar numa novela, numa série, num local onde haja paz e tranquilidade. Eu sou um ator muito concentrado. Já caiu um palito de fósforo no chão, eu perco o equilíbrio. E nesses lugares é uma guerra de ego o tempo todo e tal. E aí um dia eu me perguntei assim, eu me fiz a pergunta, nossa, mas eu estou indo tão bem no teatro, eu também sou diretor, é preciso lembrar isso, né? Diretor formado. Né? Então eu já estava dirigindo shows de colegas, fazendo roteiros para artistas famosos, dirigindo o projeto Pixinguinha, shows musicais do projeto Pixinguinha, famoso projeto Pixinguinha de música. Eu recebia percentual, e eu comecei a ver que o dinheiro que eu ganhava da direção da minha atuação, ele era 3 vezes mais ou 2 vezes mais do que eu ganhava na televisão. Falei, peraí, eu estou ganhando lá X, aqui eu estou ganhando 2 vezes mais, se o problema, então, não é financeiro. Então, eu tenho que construir a minha carreira onde eu tiver paz de espírito, onde eu sou feliz. E aí eu me afastei um pouco, mas o cinema e o teatro me abraçou o tempo todo e fez eu fazer o meu nome do mesmo jeito. Eu me tornei um artista conhecido do mesmo jeito. Me conta, quando entrou a questão da espiritualidade na sua vida e você passou, então, a trabalhar nesta linha? Então, espírita, seguidor da doutrina codificada por Allan Kardec, eu sou desde muito jovem, desde muito menino. Aí, um dia, num almoço, na casa de um grande cantor brasileiro, que abria sua casa aos sábados para almoço, para os amigos e colegas da classe artística, eu encontrei com um amigo nosso, querido também, disse assim, que também é espírita, o Felipe Caroni. Ele falou assim, Renato, nós estamos nos reunindo com Augusto César Vanucci, o Lúcio Mauro, que também é seu amigo, não temos nenhum jovem, por que você não se junta a nós? Vamos fazer espetáculos e tal, blá, blá, blá. E aí eu falei, tá, eu vou. E aí quando acabou a gravação, e a produção dele era próxima ali de onde eu estava, eu fui lá fazer uma visita, tomar um café, bater um papo e reencontrar esses amigos queridos e tal. E veja como é que são as coisas, Leda. Eles estavam preparados, cada um com o texto na mão, para começar a leitura. Certo. E começou a leitura, eu estava ali apenas de visita. E a leitura, de repente, parou. Por que parou? Observaram, ninguém tinha notado que faltava uma pessoa, um ator. E aí o Vanucci gritou assim, chamou alto pela secretária dele, fulana, cadê o Beltrano? Eu não vou falar o nome dele, porque é um ator muito famoso, muito famoso. E ela falou assim, não sei, ele falou que estaria aqui. Pois é, estaria aqui ontem, não esteve, estaria semana passada, também chegou atrasado, e quando chegou ontem também não veio, e agora o que faz? Tem que fazer a leitura. Aí o Lúcio Mauro virou e falou assim, não, mas olha, temos o Renato Prieto aqui, você se importa, Renato? Você leria o texto no lugar do fulano de tal? Eu disse, não, só faz o seguinte, dá uns 5 minutinhos para o café para dar uma olhada. E aí eu li o texto, e o texto era um texto psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, que foi o espetáculo Além da Vida. Além da Vida. Muitos anos depois que eu já não fazia, eu dirigi, e que o Rogério Faria também atuou como ator. Né? Foi quando eu o conheci, inclusive. Aí, a peça explodiu, foi um sucesso retumbante. Arthur da Távola fez uma crítica retumbante, dizendo que aquilo era corajoso, um bando de atores famosos e premiados se jogaram numa arena, e aí a peça foi um sucesso muito grande. E eu já era espírita. Certo. Aí o Vanucci me chamou para fazer também uma série chamada Menininho, que também era dentro da paranormalidade.
Aí depois ele me chamou para fazer uma peça com ele chamada Depois da Vida, que acabou não andando. A peça era Lúcio Mauro, Carone e eu, e Carmen Monegal. Acabou, por algum motivo, ela não andou. Essa peça, ela nunca... ela virou um programa de televisão, depois de 5 episódios que ele gravou. No teatro não foi. Só que aí o tempo foi passando. Eu estava gravando a novela, aí eu fui gravar uma outra novela chamada Corpo Santo, aí eu fui gravar esse programa na Globo que eu te falei, aí fui gravar uma série de programas com o Vanucci, fiz Vai Lá, 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 aqueles programas musicais, Cometa Halley, Vai Lá, 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 O Menininho e tal. E nesse período, eles começaram a desencarnar. O Augusto César Vanucci foi o primeiro, posteriormente foi o Carone, e eu pensei, Deus de misericórdia, se eu parar, vai parar, né? Porque eu não estava vendo ninguém aí na liderança. E quem estava liderando ali era o Carone, eu e o próprio Vanucci. Então, aí eu dei continuidade, comecei a montar outros espetáculos, alguns com alguns grupos, como é o caso hoje, por exemplo, acabou de reestrear em São Paulo um espetáculo também de temática espírita com elenco paulista que eu dirigi. Aí eu dirigi aqui no Rio um grupo do Rio também espírita, uma peça Lembranças de Outras Vidas. E aí eu comecei a abrir esse leque e, em cima disso, eu hoje estou quase próximo de 7 milhões de pessoas que me assistiram no teatro nesses espetáculos. Porque foi de norte a sul, né? O Além da Vida, não foi? Foi. Foi, e veja só, também tem o caminho da generosidade. Nesse meio caminho, uma comadre minha do coração era quem mandava na VASP. Então, eu consegui patrocínio para viajar o Brasil inteiro, onde eu bem entendesse. Depois a VASP faliu, um amigo meu, Pedro, estava na direção da presidência da Transbrasil. Eu continuei viajando para onde eu bem entendesse. Aí a Transbrasil também acabou, mas aí um amigo meu, Miguel Dal, assumiu a presidência, a direção da Azul, linhas aéreas. Hoje ele nem está mais lá. Aí eu continuei viajando para tudo quanto é lugar. Então, não existe um estado do Brasil em que eu não tenha ido por mais de muitas vezes, e os principais municípios de cada estado do Brasil, por mais de muitas vezes eu fui por lá. Entendeu? E aí, claro, nessa altura do campeonato, você tem que se lembrar que eu virei capa do jornal O Globo, que eu fui 4 páginas da revista Veja, que eu fui matéria na revista Época, enfim, aí eu virei um negócio que era, tipo, o ícone, né? Tanto que você vê que hoje, exatamente hoje, no momento que nós estamos aqui gravando essa entrevista, eu sou capa inteira do Jornal de Cultura do Rio de Janeiro, e hoje eu gravei você sabe que o Estadão, o Jornal de São Paulo, o Estado de São Paulo é um jornal muito metódico, né? Na sua linha editorial. E, no entanto, fez uma grande entrevista comigo que sai na próxima semana. Eu sou o capa do Caderno de Cultura do Estadão. Nisso chamou a atenção de outras pessoas, produtores, e começaram a me chamar. Eu fui lá e participei do filme sobre a vida do Bezerra de Menezes. Aí eu fui para São Paulo, gravei não sei o quê, fui para Portugal, gravei um documentário, voltei para o Rio, gravei um filme, e fui convidado para ser protagonista do filme Nosso Lar, e aí fiz os testes, passei, e aí o filme também, Nosso Lar, explodiu. Não, né? Só no Brasil, né, Renato? Não só no Brasil. Mas, aqui foi bombástico, em muitos outros países também. Nosso Lar foi, assim, de extremo sucesso. Muito. Mais de 70 países. No Brasil, ele tem uma visualização em todas as mídias. Quando eu digo todas as mídias, eu estou dizendo canal fechado, aberto, stream, eu estou dizendo cinema e tal, superior a 40 milhões de pessoas. Posteriormente, ele saiu das mãos da Fox, foi para a mão, hoje ele é propriedade da Disney Company. A Disney relançou ele no Amazon Prime, viu que ele fez muito sucesso, tirou ele do ar da Amazon Prime e está relançando em setembro ou outubro no canal próprio deles, que é o Disney+. E ele continua viajando, ele ainda é o DVD e Blu-ray mais vendido do Brasil ainda, é um filme atemporal, ele não para, não é? Mas depois disso
eu fiz um filme chamado A Menina Índigo, depois disso eu fiz Life Again, filme, depois eu gravei um documentário em São Paulo chamado, daqui a pouco eu me lembro o nome, que é maravilhoso, um baita documentário com direção do Juliano Posati. Aí eu gravei o documentário também em Portugal, aí eu fiz temporada na Europa, fiz temporada na Suíça, na Alemanha, na Itália, Orlando, Estados Unidos, eu rodei vários estados, Connecticut, Astoria, Berkeley, enfim, rodei vários estados ali e fiz temporada dentro da Broadway mesmo, entendeu? Aí voltei para o Brasil, porque eu ia começar a fazer um filme, esse filme parou por causa da pandemia, mas o outro eu continuei, que foi o Viver de Novo, que está pronto, são 4 episódios, ele vai para stream e para televisão fechada. E eu vou agora começar, depois que eu terminar esse processo com o Jorge Versilo, eu retomo a minha participação no filme Chico Xavier para Sempre, que é para comemorar os 20 anos de desencarne dele. Renato, onde você pode me situar, e aqueles que estão nos assistindo, até onde a arte pode influenciar na evolução da pessoa, do ser humano? Eu vou te responder com a palavra da própria espiritualidade, que está no livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico, está no livro do Leon Denis, está no livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco, que diz o seguinte, que o nosso planeta é um planeta no momento de provas e expiações, mas que estamos a caminho para planeta de regeneração. Nós saímos do estágio de planeta de provas e expiações e vamos para o planeta de regenerados, regeneração. Por isso a mudança climática, por isso essa mudança pandêmica toda que está acontecendo, porque é uma espécie de faxina. Fica quem deve, e quem não deve já paga a tua conta e tal. Então, eles dizem o seguinte, que todos sairemos de um planeta de provas e expiações para a regeneração pelos caminhos das artes. Então, a arte é altamente influenciadora, você é uma jornalista, uma mulher antenada e importante, você sabe que foram os artistas, hoje, se você quer saber como é que era o século XVIII, você tem que ver a arte, você tem que ir lá nos museus, são os museus que contam as histórias, são as letras das músicas que te contam o que acontecia em 1920, 30, 10, não é? São os clássicos de Beethoven, Bach, Liszt, que te colocam dentro daquela situação daquele país em 1800, 1600, 1500, 1400. No Brasil, Villa-Lobos, a arte é de suma importância. A arte, ela é a salvadora da pátria. Tanto é a salvadora da pátria que se nesse período da pandemia, se tivessem desligado todos os telefones, sem acesso à televisão, sem acesso a filmes, a canais fechados e abertos e séries, sem acesso a livros, sem acesso à rádio, você pode ter certeza, o número de suicídio, lamentavelmente, foi muito alto durante a pandemia, sim, mas você pode ter certeza que ele teria sido 3 vezes maior se as pessoas não tivessem a música para ouvir, o livro para ler, a televisão para assistir novelas ou canais fechados ou séries, você pode ter certeza que teria sido muito maior. Então, eu peço a todos que orem pelos escritores, pelos artistas, pelos diretores, porque se tem alguém que ajudou a população mundial a atravessar a pandemia no número menor de depressão, de ansiedade e de suicídios, foi a arte. Ela é de suma importância, ela marca você para o resto da sua vida. Eu acredito, inclusive, que a questão da espiritualidade, do conhecimento, o menor que seja, tem ajudado muitos de nós a superar essa fase, que eu diria, dramática, que a gente está vivendo. Não fosse essa fé em alguma coisa e essa esperança do que virá para nós, a gente não estaria sobrevivendo a isso. Então, não estaria não. Então, aí eu queria que você falasse um pouco mais do Mensageiros. Dessa união música, poesia e arte de teatro. Tá. Olha,
Eu gostaria muito que as pessoas viessem em massa assistir, porque ali você vai ter um conteúdo musical e literário na boca de um ator, né? Eu brinco com as pessoas que depois de 30 anos de profissão, se eu não souber fazer o que eu faço, eu costumo brincar que nós precisamos de diretores que nos lembrem onde não tropeçar, porque a gente está ali 30 anos fazendo. Eu acho que, assim, a pessoa que sentar na frente do telefone, ou que transmitir para a sua Smart TV, ou que vê no seu computador, você pode ver na tela grande da sua TV através do link, a pessoa que assistiu o espetáculo, ela vai ver a poesia, o canto afinado do Jorge Vercillo, a profundidade das letras que ele escreve, das canções que são sucesso, né? Vocês vão ver um ator solto, bem dirigido, livre, à vontade, porque estava, né, eu estou no meio de amigos, né? Estou sendo dirigido pelo meu irmão de coração, que é o Rogério Faria Júnior, estou do lado de um outro irmão de coração, que é o Jorge Vercillo, sabe? A equipe técnica toda nossa, que já teve na sua cidade aí também, que você conhece, todo mundo amparando, cuidando de nós, para a gente, né? Para a gente estar tranquilo. Eu acho que, assim, as pessoas não podem perder essa oportunidade de entrar logo no site Seara, ingressos.searadejosé.org.br, e adquirir o seu ingresso antecipado e assistir esse espetáculo, porque é um espetáculo que é teatro misturado com música, com a qualidade de um compositor respeitado, entendeu? É fascinante. É fascinante. E eu queria que você contasse para a gente também a questão do Nosso Lar. Nosso Lar é psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito do André Luiz, que é o personagem que eu fiz no filme, né? E eles já estão com a continuação escrita, vai chamar Nosso Lar 2, tá. Não sei que título. Ele também está pronto, Nosso Lar, a série, tudo para filmar. Tudo parou por causa da pandemia. Então, eu vou estar, inclusive, com o diretor, aí eu posso ter uma notícia fresquinha para você depois do dia 14, porque eu vou filmar o documentário Chico Xavier para Sempre com o mesmo diretor, e aí eu vou saber novidades. Mas eu sei que o roteiro está pronto, o dinheiro que faltava da produção, a Disney Company já deu para investimento, então as filmagens começam assim que os protocolos diminuírem, que é no Nosso Lar 2, a continuação do número 1. Certo. Eu queria comentar uma coisa aqui que, naturalmente, você não vai falar, que cada cidade que você se apresenta, uma porcentagem do que é recebido ali, você deixa para uma instituição daquele local. Não é assim? E com isso, você já evitou que muitas instituições se fechassem. Mais de 2.400 instituições no Brasil não fecharam as portas ou mantiveram as suas portas abertas ou abriram as suas portas para atender os menos favorecidos, aqueles que não têm o mesmo poder que nós temos de conseguir resultados. E foi assim, é assim também com todas as minhas apresentações online, sempre para ajudar, orfanato, asilo, hospitais, casos de crianças que precisavam de cirurgia, casos... Agora, eu sempre digo assim, eu procuro trabalhar em grupo, não individualmente, é melhor atender a instituição que atende a todo mundo que está em torno dela. E também será assim no espetáculo Mensageiros que eu vou fazer com o Jorge Vercillo. A mesma coisa, aliás, esse assunto foi a primeira coisa que nós conversamos na mesa, que nós iríamos pegar, porque tem que pagar impostos, tem que pagar os transmissores e tal, né? Porque é transmissão, e que nós iríamos pegar cada uma a nossa parte, que depois nós juntos íamos decidir. Nós queremos ajudar a instituição Frei Luiz, queremos ajudar a Legião da Boa Vontade, queremos ajudar um trabalho social que é feito numa comunidade chamada Favela da Galinha, que sofre muito no Rio de Janeiro. Nós vamos ajudar instituições com esse dinheiro, sempre é assim. Mas eu prefiro que saia da sua boca e da boca do apresentador que fala sobre isso, porque, na verdade, eu faço isso com um amor muito grande, entendeu, Luiz? A gente tem certeza disso. Eu gosto de fazer isso. Eu acho tão bom, acho que a pessoa mais beneficiada quando faz caridade é você, né? Não que o beneficiado não seja,
mas tirar o sorriso de alguém, É a gratidão de gratificante, alguém né, é Renato? muito importante. É muito É muito importante. gratificante, né? Qual a expectativa que esse universo da arte, no caso especialmente o teatro, tem daqui para o final do ano em questão de pandemia? Você acredita Olha, eu já que fui as coisas vão convidado assim, há melhorar, um que já mês vão atrás. abrir? Aham. Há um mês atrás, eu fui convidado para reabrir um centro de cultura, Centro Cultural Imperator, João Nogueira, no Rio de Janeiro, e olha, lotamos, fizemos 2 sessões cheias, com protocolo. A vantagem que o local é muito grande, então, por exemplo, acho que tem 700 lugares, você podia botar até 250 pessoas. Botamos, foi ótimo. Agora, devido ao sucesso, me convidaram para retornar para uma presencial novamente, agora em setembro, uma em outubro, parece que em novembro. A secretária de Cultura do Rio de Janeiro, através do Pedro Paulo, foi que me convidou para voltar, já presencial. Eu acho que, assim, mais um pouco, com quase toda a população vacinada, vai aumentando. Por exemplo, assim, digamos, no início, quando reabriram os teatros, era, digamos assim, o teatro tinha, digamos, 400 lugares, poderia ter 80 pessoas, 20%. Sim. Depois aumentou para 40%, hoje já pode ir 50%, já podem ir 200 pessoas das 400. Acho eu que até o final de setembro, quando a população praticamente digamos, de 18 anos, porque eles fazem as contas erradas, né, gente? A população de 18 anos até a maior idade, a última idade, a que tiver com 80, 90 anos, que já é um número pequeno, ela vai estar toda vacinada, porque já estão vacinando agora de 0 a 18. Acredito eu que no final de setembro, praticamente, você vai ter toda a população vacinada com a primeira dose e praticamente 50%, 60% com a segunda dose. E a terceira dose que está vindo aí, Renato? Isso, vem. Eu acho que vem a terceira dose como um reforço, mas isso já vai ser mais tranquilo. Eu vejo que a partir de outubro, nós teremos praticamente a população toda vacinada com a primeira dose e praticamente 60%, 70% vacinada, 80% com a segunda dose. Então, você vai ter aí os estádios, os teatros, as casas de show já podendo receber. Nós não começamos com 20%, não pulou para 30%, 40%, agora é 50%, agora já vai 60%, depois 70% e tal, entendeu? Porque a cultura, na minha opinião, foi o que mais sofreu o prejuízo dessa pandemia. Lógico, a necessidade de isolamento, ninguém discute isso. A gente entende perfeitamente que realmente tem que ser assim. Mas eu acredito que a cultura tenha sido, assim, a grande sacrificada nesse processo todo. Ah, sim, mas se você vai olhar, por exemplo, lá na Broadway, você vai descobrir que o governo dos Estados Unidos foi lá e protegeu toda a classe de artistas que trabalham off-Broadway no teatro e na Broadway nos musicais todos, não é? Se você for para a Europa, você vai descobrir que, por exemplo, o presidente da França separou 19 bilhões para poder investir para que a cultura não parasse e os museus não fechassem as suas portas. Aí, quando você chega na América Latina, é uma coisa meio de mascar chiclete, você entendeu? Não tem a menor importância. A classe artística fala muito, esse pessoal reclama à toa, de barriga cheia e tal. E aí você precisaria ter um governo estadual, municipal e federal sensível, independente disso. Porque, veja só, se você, por exemplo, tem 8 filhos, você vai isolar um filho porque o filho não vai com a sua cara? Não, você ama ele porque você é mãe e ama, ponto. Uma pessoa que assume um cargo de direção, governador, presidente, vereador, deputado estadual, federal, ele tem que estar ali para tratar das pessoas, independente dele não ser simpático a ele. De forma igual, né? Eu não gosto de você, eu não votaria em você nunca. Sim, mas ele tem que fazer aquilo que é importante para o bairro, para a cidade. Então, aí você não tem essa sensibilidade, né? E nós temos dinheiro para isso. Se não tivesse, as pessoas não roubavam tanto, não fugiam com dinheiro na cueca, não botavam dinheiro na meia, mala, não sumiam com dinheiro para fora. Entendeu? Então, assim, você precisaria ter uma secretaria. Agora você veja, um governo federal, que até agora já teve lá
5, 6 secretários de cultura, ministros de cultura. O primeiro não deu certo, passou para o segundo deu certo, passou para o terceiro não passou certo, já saiu. Agora botaram esse menino, que é atual, que está lá, eu não estou vendo ele fazer movimentação nenhuma, entendeu? Mas vamos torcer para que eles olhem por nós. Eu peço a Deus, eu quero mais é que o governo faça, por todos nós, independente de sermos de partido A ou B. Quem tem que governar, tem que governar para todos. Infelizmente, não é o que nós estamos assistindo. Lamentavelmente, não é o que a gente assiste. É verdade. A começar da extinção do Ministério da Cultura, que passou a uma secretaria. E uma secretaria que não acertou, porque não foi colocada a pessoa certa no lugar certo. Não. Né? Ficou nada contra esse rapaz que está lá, mas ele não era preparado como gestor para assumir a Secretaria de Cultura. A gente tinha 1000 outras pessoas mais preparadas, e aí eu acho que todas as manifestações artísticas e culturais que acontecem no nosso Brasil, que acontecem no Pernambuco, porque tem coisas que são muito localizadas, né? O frevo é localizado, o forró e tal. Todas as manifestações artísticas que acontecem em cada estado do Brasil não estaria passando pelas mínguas que está passando, pela falta de apoio e suporte, entendeu? Aqui no Rio, por exemplo, de Janeiro, nós estamos esperando um dinheiro ser liberado da lei Aldir Blanc, que todas as instâncias já assinaram, e lá em cima não assinou para liberar o dinheiro para atender aos grupos e os produtores, entendeu? Não sei, oremos. Oremos, porque está muito claro que cultura no governo, para esse governo especialmente, não é prioridade. E muito menos necessidade. Quando a cultura, na minha opinião, e eu sempre defendi isso, é de uma importância tamanha que interfere na qualidade de vida do cidadão. Mostra a ele a questão de direitos que ele tem, de ampliar o horizonte, sabe? E esse abandono cultural que nós estamos vivendo é realmente alguma coisa de lamentável. Quando você falou do menino que está lá, o que eu não entendo é ser oferecido, receber um convite para ocupar um cargo que você não tem capacidade, não tem competência, por que aceitar? Por vaidade. Única e exclusivamente por vaidade, porque a pessoa não sabe o que ela vai fazer ali. Ela não tem conhecimento nenhum daquilo. Você teria que conhecer muito o seu país, de norte a sul, de leste a oeste, todas as manifestações regionais. Cultural, né? Tudo, porque você tem que saber que cada estado tem um comportamento regional, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, o Recife. Você tem que conhecer a cultura nacional e regional. De uma forma para insuflar investimento nessas culturas, para que elas não parem e os jovens sejam atendidos, as manifestações em todas as áreas sejam atendidas. Isso aí vai muito de sensibilidade, de conhecimento, precisa ter conhecimento, muito conhecimento, né? Mas eu vou fazendo a minha parte do lado de cá e a gente vai ver o que vai dar, entendeu? A gente vai tentando, né? Você brilhantemente, uma pessoa que eu admiro desde o primeiro momento que eu te conheci, não me esqueço nunca de A Morte é uma Piada. Não me esqueço, me diverti muito com aquilo. E com as outras informações que, naturalmente, o nosso amigo querido Rogério sempre me transmite a seu respeito. Respeito do seu trabalho, das suas inovações, da sua ousadia, dessa ideia maravilhosa de juntar a arte do teatro com a arte da música, trazendo, nos presenteando aí com Jorge Versilo, que é maravilhoso, e certamente será um sucesso imenso, e eu quero participar e aplaudir esse sucesso. Mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente? Não, meu amor, obrigado. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, elas devem procurar o meu Instagram, Renato Prieto Ator, porque lá tem links, fotos, informações gerais, coisas que eu já fiz, que eu estou fazendo, que farei, porque tudo que eu estou fazendo, eu
deixo publicar fotos, peço autorização para publicar fotos, dá spoiler. Então, sigam o meu Instagram, Renato Prieto Ator, que aí tira todas as informações, e que venham nos assistir dia 11, 12 de setembro, às 20 horas, online. Pode assistir no conforto do celular, na sua televisão, no seu computador, que entrem lá no site, né, ingressos.searadejosé.org.br, compre seu ingresso, R$ 25,00 antecipado, para assistir esse espetáculo maravilhoso, com direção de um filho de Araguari, que é o Rogério Faria Júnior, e estrelado por Jorge Versilo e Renato Prieto, se preferir por Renato Prieto e Jorge Versilo, porque somos irmãos. Então, olha, eu não tenho palavras para agradecer, que para mim foi imensamente gratificante esse nosso papo aqui, tão gostoso, tão aberto, tão genial que é você, e com certeza vai ser um sucesso, a gente vai estar fazendo o possível para divulgar aqui no nosso pedacinho mineiro, tá? E aplaudindo você sempre, sempre aguardando a oportunidade de estar com você pessoalmente, de assistir você novamente, tá? Um abraço muito grande, sucesso sempre, e que lá em cima os mentores espirituais nos iluminem, nos encaminhem pelo melhor caminho aqui, pela melhor trilha. Assim seja. Assim Obrigado. Seja. Beijo grande, Renato. Outro, meu amor. Beijão. Tchau, tchau. E assim eu encerro, então, mais uma entrevista, para mim, extremamente importante, deliciosa, com o ator, diretor Renato Pietro, que apresenta sempre os melhores espetáculos culturais no teatro, já passagem aí pela televisão, pelo cinema e por tudo que ele faz, que é absolutamente perfeito e imperdível. Um beijo a vocês.